Integridade. Falar um pouquinho sobre essa questão e da importância dela nas nossas vidas, né? Como que ela exerce em nós uma purificação, né? Ela nos restaura, né? Ter uma vida íntegra, ela tem vários resultados, né? Então é importante quando nós pensamos com relação à integridade e linkamos ela com a cura interior, porque ela também é um processo, assim como, né, a nossa cura emocional, o nosso tratar com as nossas emoções, com aquilo que nós vivemos, né? Ela tem muito a ver com esse processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado, né? E por isso que é muito importante nós pensarmos um pouco com relação à integridade. Nós vimos no vídeo anterior, quando eu comecei a falar sobre integridade, eu falei sobre o que ela representa, né? O que ela é. Então ela fala de algo intacto, né? Ela fala de inteireza, ela fala de plenitude, ela fala de perfeição, ela fala de não divisão, né? Quando nós somos, por isso que é integral, ser integral, é o ser que não está dividido, né? Assim como uma fonte, né? Como diz a Bíblia, uma fonte, ela não pode dar água amarga e água doce ao mesmo tempo, né? Então nós somos dessa forma também. Então da mesma fonte não pode jorrar esse tipo de, né, água suja e água limpa. Então por isso que a integridade é justamente quando nós podemos viver, né, de forma integral, integrada, reta, né? Fala de, como eu disse, o sinônimo hebraico é retidão. Então a integridade justamente ela nos envolve por completo. Assim como diz lá, né, eu creio que talvez já tivesse até lido o texto, né, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 23, e que ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e perfeitos, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então, fala do espírito, alma e corpo, né? Então, esse é o desejo de Deus, que nós possamos viver a plenitude, viver de forma íntegra, viver a vida abundante que Deus quer para nós, deseja para nós, e para isso é importante que nós tenhamos essa visão do todo, ok? Então, o pastor Luiz, ele até comentou em um dos vídeos, falou sobre a questão do sofrimento, né, de Jó, né, a questão da vida de Jó e falando sobre justamente essa temática do sofrimento, né? E Jó, ele é o exemplo, né? Lá em Jó 1:1 já começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó, um homem íntegro e reto. Nós vemos também em Noé, né, essa questão, quando está registrado lá, como está registrado lá em Gênesis 6, versículo 9, diz assim: "Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus." Então, de exemplos nós temos vários, né? Na Bíblia, nós também temos vários daqueles que nós conhecemos, de pessoas que nós conhecemos e reconhecemos como sendo pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas cujo discurso fala diretamente com a vida, né? As atitudes e o discurso andam juntas, né? O problema da falta de integridade é quando o meu discurso é e a minha vida é outra, ou quando eu separo e quero dividir
a minha vida espiritual da minha vida secular, e aí eu tenho uma vida religiosa e eu tenho uma vida secular. Né? E o propósito de Deus é que nós sejamos um ser integral, íntegros, no sentido de que a minha vida nele, né? Ele está em mim, eu estou nele, então a minha vida espiritual, ela tem tudo a ver com a minha vida, a minha alma, com o meu corpo, com a forma que eu lido com as situações do dia a dia, com os meus relacionamentos. Enfim, é muito importante nós entendermos isso. E rapidamente eu quero entrar nessa segunda parte falando sobre quais os resultados de uma vida íntegra, né? O que ela atrai, o que ela gera, quais são as consequências dessa vida íntegra diretamente em nós, ok? Primeiro eu gostaria de dizer que a integridade ela atrai a atenção de Deus. Aí você vai me dizer, mas espera aí, né? Mas Deus não vê todas as coisas? Deus, como que atrai, né? Se Deus sabe todas as coisas, vê todas as coisas. Ela atrai porque é como um pai, né? Eu tenho 2 filhos e eu amo meus filhos, né? Então, só que há uma diferença entre amar os meus filhos mas aquilo que eles fazem coisas que me agradam ou que me desagradam, né? Quando o filho tem uma atitude e é uma atitude que busca me agradar, eu vejo isso atrai minha atenção, né? Eu falo, puxa, que legal, que bacana que ele fez isso, né? Que coisa linda essa atitude. E é interessante quando nós vemos também com relação ao exemplo de Jó, né? Lá em Jó, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então é o Senhor perguntando a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus olhando para Jó, Deus estava de olho em Jó, vendo as suas atitudes, vendo a sua integridade, vendo o seu coração. E então isso atrai a atenção e o cuidado de Deus sobre nós. Por isso da importância de um coração íntegro, de uma vida íntegra, né? Salmo 37, 18 e também nos versículos 37 e 38 eu estarei lendo, diz assim: o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Provérbios 11:10 também diz assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Deus tem prazer nas vidas, né, nas pessoas que andam em integridade, né, nas pessoas que vivem uma vida íntegra, não dividida, mas uma vida que busca agradar ao Senhor, busca, ainda que, né, não estou dizendo aqui que é a perfeição que diz em 1 Tessalonicenses, que nós lemos, que essa perfeição não é que nós não erramos, mas que Deus vê o nosso coração. E à vista de Deus, aqueles que buscam viver em pureza, buscam mudar as suas atitudes, esses chamam a atenção de Deus, esses recebem o cuidado de Deus e esses são o prazer, Deus tem prazer nessas pessoas. Então, tem mais um texto que eu gostaria de ler, que é Jó 8, de 20 e 21. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Eis que Deus não rejeita o íntegro. Então a integridade,
ela justamente, nesse primeiro, é um resultado que ela gera, é a atenção de Deus, é o cuidado de Deus para conosco, e quando nós podemos viver, né, e experimentar essa vida, né, tendo paz, né, naquilo que nós fazemos, o Senhor nos concede autoridade, enfim, são muitos os resultados, mas essa primeira parte atrai a atenção e o cuidado de Deus. Segundo resultado que gera, e nós vamos ficar por aqui nesse segundo, e depois, no próximo vídeo, estarei falando sobre 7 passos que nós podemos dar rumo a ter uma vida íntegra, ok? 7 atitudes, 7 passos para uma vida íntegra. Mas a integridade, segundo resultado, é que ela concede salvação e segurança. Salvação e segurança. Provérbios 28:18 diz assim: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso cairá logo. O que anda em integridade será salvo. A salvação, ela não é por obras, ela é pela fé. Mas como disse Tiago, né, o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Então nós não somos salvos por meio das obras, mas por meio da fé. Mas a fé leva às boas obras. As boas obras são resultado de uma fé ativa, né? E não o contrário. A fé não é resultado das boas obras, mas sim o contrário. As boas obras são resultado de uma fé ativa. Provérbios 10:9 também diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Você quer andar em segurança? Você quer viver sob os cuidados, né? Quer agradar ao Senhor, quer ser o prazer do Senhor, que o Senhor tenha prazer em você. Então, para isso, tenha uma vida íntegra. E nós vamos ver depois, no próximo vídeo, os 7 passos para que nós possamos desenvolver 7 atitudes práticas de como nós podemos desenvolver isso, né? Como eu disse, é um processo que nós caminhamos, vamos amadurecendo, vamos crescendo, são atitudes que nós vamos fazendo, que vão nos levando a termos uma vida de integridade. Que Deus abençoe, fique na paz e que você possa a cada dia experimentar, ter uma vida íntegra, todo o seu ser, espírito, alma e corpo, sendo vistos por Deus como perfeitos, sendo apresentados, né? Vistos por Deus e apresentados a Ele de forma perfeita e íntegra. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Shalom.